O deserto não fazia barulho, e esse era o detalhe mais perturbador para qualquer homem que já tivesse pisado ali durante a guerra. Não havia tiros ecoando à distância, não havia motores, não havia vozes humanas. Apenas o vento quente passando pela areia, apagando rastros, cobrindo marcas, como se o próprio lugar tentasse esconder tudo o que acontecia ali. Para muitos soldados, esse silêncio não trazia paz. Ele ampliava pensamentos, transformava medo em algo constante e fazia cada minuto parecer mais longo do que realmente era. Antes de qualquer disparo, antes de qualquer confronto direto entre exércitos, o norte da África já era um inimigo por si só. A guerra naquele território não começava com batalhas, mas com resistência física e mental. O calor extremo durante o dia drenava as forças, enquanto o frio da noite castigava corpos exaustos. A areia entrava nos olhos, nos ouvidos, na boca, na comida e até nos equipamentos. Nada funcionava como deveria. Cada tarefa simples exigia um esforço dobrado, e cada erro podia custar a vida. Os soldados acordavam antes do amanhecer, quando o frio ainda era suportável, sabendo que em poucas horas o sol transformaria o chão em algo quase intocável. As botas afundavam levemente na areia, tornando cada passo mais pesado. O suor escorria rapidamente, mas evaporava quase no mesmo instante, enganando o corpo e criando a falsa sensação de que ainda havia energia suficiente. Muitos só percebiam o quão desidratados estavam quando já era tarde demais para corrigir. A água, naquele cenário, não era apenas um recurso, era uma obsessão constante. Cada soldado carregava um cantil pequeno, que precisava durar por horas ou até dias. Beber não era um ato impulsivo, era um cálculo. Um gole agora significava menos resistência depois. Alguns aprendiam a apenas umedecer os lábios, tentando enganar o próprio corpo. Outros falhavam nesse controle e pagavam o preço rapidamente, sentindo tontura, confusão mental e uma exaustão que parecia sugar a própria vontade de continuar. Nesse ambiente hostil, a guerra assumia uma forma estranha. Muitas vezes, não havia confronto algum durante dias inteiros. Havia apenas espera. Espera por ordens, espera por movimento inimigo, espera por algo que justificasse tanto sofrimento. A mente dos soldados começava a vagar. Pensamentos sobre casa, família e uma vida anterior surgiam sem aviso. Alguns já não lembravam exatamente por que estavam ali. Outros se agarravam à ideia de sobrevivência como o único objetivo possível. Entre esses homens estava um soldado comum, alguém que não apareceria em livros de história nem teria seu nome lembrado em discursos. Ele não era líder, não comandava tropas, não tomava decisões estratégicas. Era apenas mais um entre milhares, seguindo ordens, caminhando sob o sol, contando cada gole de água. Às vezes, tinha dificuldade até de lembrar o rosto das pessoas que havia deixado para trás, como se aquela vida tivesse pertencido a outra versão de si mesmo. As cartas que chegavam eram raras e preciosas. Quando finalmente apareciam, eram lidas várias vezes, até as palavras ficarem gravadas na memória. Não importava se falavam de coisas simples do dia a dia. Aqueles relatos traziam algo que o deserto não podia oferecer: normalidade. Eram lembretes de que existia um mundo além da areia, do calor e da morte. Muitos guardavam essas cartas junto ao corpo, como se fossem um tipo de proteção invisível. Os dias se confundiam uns com os outros. Marchar, observar, esperar. O tempo parecia se esticar, como se cada hora durasse mais do que deveria. A ausência de acontecimentos tornava tudo mais pesado. A mente começava a criar cenários, antecipar perigos, reviver medos. Alguns soldados diziam que o pior inimigo ali não era o exército adversário, mas a própria cabeça, que nunca descansava completamente, nem mesmo durante o sono. Em uma dessas patrulhas silenciosas, algo diferente chamou a atenção daquele soldado. Pequenas marcas na areia, quase imperceptíveis, mas organizadas demais para serem obra do vento. Pegadas.
não pertenciam à sua unidade. O coração acelerou de imediato. No deserto, qualquer sinal de presença humana significava risco. Um encontro inesperado poderia se transformar em confronto em segundos. Mesmo sem aviso, mesmo sem tempo para pensar direito, ele parou por um instante, observando o entorno, tentando ouvir algo além do próprio respirar. O silêncio continuava absoluto. Ainda assim, aquelas marcas eram reais. Alguém havia passado por ali. Alguém estava próximo. Sem saber se encontraria um inimigo armado ou apenas outro homem lutando contra o mesmo deserto, ele decidiu seguir adiante. Naquele momento, ele ainda não sabia que estava prestes a enfrentar não uma batalha comum, mas uma decisão que o acompanharia pelo resto da vida. Seguir aquelas pegadas não era apenas um ato de curiosidade, mas uma necessidade imposta pela guerra. Ignorar sinais no deserto podia ser fatal, tanto quanto avançar sem cautela. Enquanto caminhava, o soldado sentia cada músculo do corpo reagir à tensão. O treinamento dizia, para manter a arma pronta, os sentidos alertas e a mente focada. Ainda assim, havia algo diferente naquela situação. O silêncio absoluto fazia parecer que o próprio ambiente observava cada movimento, como se o deserto estivesse testando até onde ele iria. A cada passo, pensamentos conflitantes surgiam. Parte dele esperava encontrar um inimigo armado, pronto para atacar. Outra parte imaginava alguém perdido, talvez ferido, lutando apenas para continuar vivo. Essas possibilidades tornavam a marcha mais lenta e cuidadosa. Ele analisava o terreno, observava pequenas elevações, sombras projetadas por rochas, qualquer sinal de emboscada. O calor começava a apertar, e o suor escorria pelo rosto, misturando-se à areia fina que grudava na pele, aumentando o desconforto. O deserto não oferecia muitos lugares para se esconder, mas cada formação rochosa parecia carregar uma ameaça invisível. O soldado lembrava de histórias contadas por companheiros, relatos de encontros rápidos e violentos, onde não houve tempo para diálogo ou hesitação. Nessas histórias, quem pensava demais geralmente não sobrevivia. Essa lembrança pressionava sua mente, forçando-o a se preparar para o pior, mesmo enquanto uma sensação estranha de compaixão começava a surgir sem explicação clara. Enquanto avançava, ele se lembrava das instruções recebidas antes das patrulhas. O inimigo deveria ser tratado como inimigo, independentemente das circunstâncias. Era assim que a lógica militar funcionava. No entanto, a realidade raramente seguia roteiros tão simples. A guerra colocava homens comuns em situações extremas, exigindo decisões rápidas que não apareciam nos manuais. Ele sabia que, em poucos minutos, poderia ser obrigado a escolher entre obedecer cegamente ou agir de acordo com algo mais profundo. O peso da mochila parecia maior do que o normal, assim como o da arma pendurada ao lado do corpo. Cada equipamento carregado lembrava sua condição de soldado, alguém treinado para lutar e sobreviver. Ao mesmo tempo, o corpo dava sinais claros de desgaste. A garganta seca ardia, e a língua parecia colar no céu da boca. Mesmo assim, ele resistia à vontade de beber água. Sabia que ainda teria um longo caminho pela frente, independentemente do que encontrasse. Ao se aproximar das rochas, ele diminuiu ainda mais o ritmo. O coração batia forte, não apenas pelo esforço físico, mas pela expectativa do desconhecido. O vento levantava pequenas nuvens de areia que dificultavam a visão por alguns segundos. Quando a poeira baixava, tudo continuava igual. Nenhum som, nenhum movimento evidente. Ainda assim, a sensação de presença era impossível de ignorar. Alguém estava ali, próximo o suficiente para ser alcançado em poucos instantes. Ele respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. A guerra ensinava a esconder emoções, mas naquele momento, isso parecia quase impossível. Cada sentido estava ampliado. O farfalhar da areia soava mais alto do que deveria. O próprio respirar parecia um ruído exagerado.
Ele se perguntou se o outro homem, onde quer que estivesse, sentia o mesmo medo. A ideia de que ambos poderiam estar igualmente aterrorizados começou a se formar de maneira desconfortável. Ao contornar uma das rochas, a visão finalmente se abriu. O que ele viu não foi um ataque repentino nem um disparo inesperado. Foi um corpo. Um homem caído, a sombra mínima, projetada pela pedra. A farda era diferente da sua, deixando claro que se tratava de um soldado inimigo. Ainda assim, não havia movimento agressivo. O homem parecia exausto demais até para levantar a cabeça. Aquela cena não se encaixava na imagem clássica de um confronto. Por um instante, o soldado hesitou. O treinamento dizia para manter distância e assumir o pior cenário. No entanto, algo naquela imagem quebrava o padrão. O inimigo não segurava a arma. Seu peito subia e descia lentamente, com dificuldade. O rosto, parcialmente coberto de areia e suor seco, não demonstrava hostilidade. Demonstrava fraqueza. Demonstrava limite. Aquilo despertou uma dúvida profunda. Uma sensação incômoda de que a guerra estava prestes a exigir algo além da obediência. Ele permaneceu ali, parado, observando aquele homem que, em outras circunstâncias, poderia tentar matá-lo, sem hesitar. Agora, porém, parecia lutar apenas contra o próprio corpo. O deserto ao redor continuava indiferente, como se aquela situação fosse comum demais para merecer atenção. Naquele instante silencioso, o soldado percebeu que estava diante de algo maior do que uma simples patrulha. Estava diante de uma escolha que não aparecia em mapas nem em ordens oficiais. A poucos metros de distância, o soldado permaneceu imóvel, observando cada detalhe do homem caído. O uniforme diferente confirmava o que ele já sabia. Mas a postura frágil contradizia tudo o que esperava encontrar. Não havia agressividade, nem tentativa de reação. Apenas um corpo que parecia ter chegado ao limite. O silêncio entre eles se estendia, pesado e constrangedor. Em situações normais, esse instante teria sido preenchido por ordens gritadas ou tiros. Ali, porém, era preenchido por pensamentos, dúvidas e uma sensação crescente de que qualquer ação tomada teria consequências irreversíveis. O soldado inimigo abriu os olhos lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço extremo. O olhar encontrou o dele por um breve momento, e naquele contato silencioso não havia desafio. Havia medo, um medo cru, exposto, impossível de esconder. Aquilo desarmou algo dentro dele. Não era assim que inimigos costumavam se encarar nos treinamentos. Não era assim que a guerra era apresentada. Aquele olhar não pedia vitória nem rendição. Pedia tempo. Pedia sobrevivência. Instintivamente, a mão do soldado apertou a arma. O corpo lembrava do treinamento, mesmo quando a mente hesitava. Ele sabia que bastava um movimento errado para tudo acabar ali. Sabia também que hesitar poderia ser interpretado como fraqueza. Ainda assim, algo o impedia de agir. A situação não parecia justa, nem clara. Era como se a guerra tivesse perdido momentaneamente suas regras, deixando dois homens presos em um espaço onde decisões morais pesavam mais do que ordens militares. O calor tornava tudo mais difícil. O ar parecia espesso, pesado, dificultando até a respiração. O soldado sentiu a garganta arder, lembrando-o de sua própria condição física. O cantil preso ao cinto parecia chamar sua atenção, como um lembrete cruel de um recurso limitado. Ele sabia exatamente quanto restava ali dentro. Sabia que aquela água não era suficiente para desperdícios. Cada gota tinha um valor concreto, mensurável, ligado diretamente à sua chance de continuar vivo. O homem à sua frente tentou se mover, mas falhou. Um gemido baixo escapou, quase inaudível. Não era um pedido explícito, mas dizia tudo. Aquela cena era desconfortável porque quebrava a narrativa simples de inimigo e aliado. O soldado percebeu que, se estivesse na mesma situação, desejaria exatamente o que aquele homem desejava agora. Não glória, não vitória.
Apenas ajuda. Apenas a chance de levantar e continuar respirando por mais algum tempo. A mente começou a correr, buscando justificativas. Se ajudasse, estaria traindo sua unidade? Estaria colocando sua própria vida em risco? Se não ajudasse, conseguiria seguir adiante sem carregar aquela imagem consigo? Essas perguntas não tinham respostas fáceis. Nenhum manual de guerra ensinava como lidar com aquele tipo de encontro. A decisão não poderia ser terceirizada. Não havia superior para consultar. Era apenas ele, o deserto, e um homem à beira do colapso. Ele se agachou lentamente, mantendo certa distância, atento a qualquer movimento brusco. O soldado inimigo acompanhava cada gesto com os olhos, claramente assustado, mas incapaz de reagir. A proximidade tornava tudo mais real. O suor, a poeira, a expressão de dor. Não era uma abstração, era um ser humano. A guerra, naquele instante, deixava de ser uma ideia distante e se tornava algo íntimo, desconfortavelmente próximo. O cantil voltou a chamar sua atenção. O peso leve indicava o quanto já havia sido consumido. Ele calculou mentalmente a distância que ainda precisaria percorrer, o tempo até reencontrar sua unidade, a probabilidade de encontrar água novamente. Tudo parecia contra a ideia de compartilhar. Ainda assim, a imagem daquele homem caído não saía de sua mente. A decisão não era apenas sobre água. Era sobre quem ele seria depois daquele momento. Por alguns segundos, ele fechou os olhos. Não para fugir da situação, mas para organizar os pensamentos. Lembrou-se das cartas guardadas junto ao corpo, das palavras simples escritas por alguém que o esperava. Pensou em como gostaria que o mundo tratasse alguém que amava, caso estivesse ali no lugar daquele homem. Essa reflexão trouxe uma clareza inesperada. A guerra podia exigir muitas coisas, mas não precisava apagar completamente a humanidade. Quando abriu os olhos novamente, a decisão já estava tomada. Não havia certeza de que era a escolha certa, nem garantia de que não se arrependeria depois. Havia apenas a convicção silenciosa de que aquele momento definiria algo importante dentro dele. Lentamente, ele levou a mão ao cantil, sentindo o peso simbólico daquele gesto. O deserto permanecia em silêncio absoluto, como se aguardasse o desfecho de uma decisão que mudaria mais do que apenas aquele instante. O gesto foi lento e deliberado, quase cerimonial. Ao destampar o cantil, o soldado sentiu como se estivesse violando uma regra invisível, algo que não havia sido escrito, mas que todos entendiam. A água ali dentro representava segurança, continuidade, sobrevivência. Ainda assim, ele inclinou o recipiente com cuidado extremo, controlando cada movimento para não desperdiçar nenhuma gota além do necessário. O som quase imperceptível da água escorrendo parecia alto demais naquele silêncio absoluto, reforçando o peso daquela escolha simples e, ao mesmo tempo, monumental. O soldado inimigo reagiu com dificuldade, aproximando os lábios ressecados do cantil com mãos trêmulas. Bebeu devagar, como alguém que sabia que aquele gesto poderia ser interrompido a qualquer momento. Não havia pressa, apenas necessidade. Cada pequeno gole parecia devolver um pouco de vida ao corpo exausto. O soldado observava atentamente, pronto para recuar caso algo mudasse. Ainda assim, não houve agressão. Não houve tentativa de engano. Apenas dois homens compartilhando um instante de sobrevivência silenciosa no meio do nada. Depois de alguns segundos, ele afastou o cantil, impondo um limite claro. Não por crueldade, mas por consciência da própria situação. O outro homem pareceu entender. Um leve aceno de cabeça substituiu qualquer palavra. Não havia idioma comum, mas a mensagem era clara. Aquilo era tudo o que poderia oferecer. O soldado sentiu um aperto estranho no peito, uma mistura de alívio e culpa. Alívio por ter ajudado. Culpa por saber que talvez não fosse suficiente para garantir a sobrevivência do outro.
Ele fechou o cantil e o prendeu novamente ao cinto, sentindo imediatamente o peso reduzido. Aquele detalhe físico tornou a escolha ainda mais real. Não era uma decisão abstrata. Tinha impacto direto, mensurável. O corpo reagiu quase de imediato, como se já antecipasse a dificuldade que viria. A garganta voltou a arder, lembrando-o de que cada passo dali em diante exigiria mais controle, mais disciplina e mais resistência mental do que antes. Sem trocar palavras, ele se levantou lentamente. O soldado inimigo permaneceu encostado à rocha, respirando com mais estabilidade agora, mas ainda claramente frágil. Por um breve instante, seus olhares se encontraram novamente. Não havia gratidão explícita, nem promessa de nada. Havia apenas reconhecimento. Reconhecimento de um gesto que fugia completamente à lógica fria da guerra. Em seguida, o soldado deu alguns passos para trás, criando distância, atento a qualquer mudança inesperada. Ao se afastar, o peso da decisão começou a se manifestar de outra forma. A mente, agora livre da tensão imediata, passou a questionar tudo o que havia feito. E se aquilo custasse sua vida? E se encontrasse outro inimigo mais adiante? E se nunca mais encontrasse água suficiente? Essas perguntas surgiam sem parar, tentando minar a convicção que o havia guiado até ali. Ainda assim, ele continuou andando, mantendo um ritmo constante, quase automático. O sol parecia mais forte do que antes. Ou talvez fosse apenas a percepção alterada pela preocupação. Cada passo exigia esforço consciente. O corpo enviava sinais claros de desgaste, mas a mente se recusava a ceder. Ele controlava a respiração, mantinha o olhar fixo no horizonte e evitava pensar no cantil mais leve pendurado ao lado. Sabia que focar demais nisso só aumentaria a sensação de sede. A sobrevivência agora dependia tanto de disciplina mental quanto de resistência física. Enquanto caminhava, imagens do encontro voltavam repetidamente à sua mente. O olhar do outro soldado, a forma como bebera a água, o silêncio entre eles. Aquela lembrança não vinha acompanhada de arrependimento imediato. Vinha acompanhada de algo diferente, algo raro naquele ambiente. Um senso de coerência interna. Pela primeira vez em muitos dias, ele sentia que suas ações ainda estavam alinhadas com quem acreditava ser. Apesar de tudo o que a guerra exigia, ainda assim, o medo não desaparecia completamente. Ele sabia que aquela decisão poderia ter consequências mais adiante. Consequências que talvez não estivesse preparado para enfrentar. A guerra raramente permitia gestos isolados sem custo. Mesmo assim, havia uma estranha tranquilidade acompanhando esse medo, como se aceitar o risco tornasse o peso mais suportável. Ele seguia em frente, consciente de que não havia como voltar atrás ou refazer aquele momento. Quando finalmente deixou as rochas para trás e retomou o caminho original da patrulha, o deserto voltou a engolir qualquer sinal do encontro. As pegadas desapareceriam em poucas horas, assim como a evidência de que algo diferente havia acontecido ali. Para o mundo, nada havia mudado. Para ele, porém, algo estava definitivamente diferente. A guerra continuava. O perigo permanecia. Mas aquela decisão silenciosa passaria a acompanhá-lo como uma marca invisível, impossível de apagar. As horas seguintes foram silenciosas e difíceis. Cada passo parecia exigir mais esforço do que o anterior, como se o corpo cobrasse imediatamente o preço da decisão tomada. A garganta seca lembrava constantemente que o cantil agora carregava menos água do que antes. Ainda assim, o soldado mantinha o ritmo, controlando a respiração e evitando movimentos desnecessários. A mente oscilava entre foco e distração, tentando não se fixar no desconforto físico. Sobreviver naquele momento dependia de disciplina, atenção e uma aceitação silenciosa das consequências. Com o passar do tempo, o encontro começou a se transformar em lembrança.
Não era mais apenas um evento recente, mas algo que ganhava significado à medida que ele caminhava. A imagem do homem caído, o gesto contido ao oferecer água, o silêncio compartilhado, tudo voltava em fragmentos. Não havia arrependimento imediato, mas também não havia orgulho. Havia uma sensação estranha de equilíbrio, como se, apesar da guerra, ele ainda tivesse conseguido preservar algo essencial dentro de si. Quando finalmente reencontrou sua unidade, ninguém percebeu nada de diferente. Não houve perguntas, nem relatos, nem qualquer registro oficial. Para os outros soldados, aquele era apenas mais um retorno de patrulha. Essa normalidade quase o incomodou. O mundo continuava exatamente igual, indiferente ao que havia acontecido. Ele percebeu então que muitos dos momentos mais importantes daquela guerra jamais seriam contados. Permaneceriam escondidos entre homens que seguiram em frente sem nunca compartilhar completamente o que viveram. Nos dias seguintes, a rotina voltou a se impor. Marchas, vigilância, espera. O corpo se adaptou novamente às condições extremas, como sempre fazia. Ainda assim, algo havia mudado na forma como ele observava tudo ao redor. Pequenos gestos passaram a chamar mais atenção. Olhares cansados, mãos trêmulas, silêncios prolongados. Ele começou a enxergar não apenas soldados, mas pessoas tentando sobreviver a uma realidade que exigia mais do que força física. Às vezes, ele se perguntava o que havia acontecido com o homem que encontrara no deserto. Não sabia se tinha sobrevivido, se fora capturado, ou se havia sucumbido às mesmas condições que ameaçavam todos ali. Essa incerteza o acompanhava, mas não como culpa. Era mais como uma lembrança constante de que nem todas as histórias tinham finais claros. Algumas existiam apenas naquele breve espaço entre duas decisões e desapareciam sem deixar rastros. Anos depois, longe daquele cenário, essa lembrança ainda surgiria ocasionalmente. Não como um trauma, mas como um ponto de referência. Em momentos difíceis, ele voltaria mentalmente àquele instante silencioso no deserto. Não para reviver o medo, mas para lembrar quem havia escolhido ser, quando ninguém estava observando. Aquela decisão, tomada longe de testemunhas, teria mais peso do que muitas outras feitas sob ordens diretas. A guerra é frequentemente lembrada por grandes batalhas, datas importantes e nomes que entram para os livros. No entanto, ela também é feita de escolhas invisíveis, tomadas por pessoas comuns em situações extremas. Essas decisões raramente recebem reconhecimento, mas moldam profundamente quem as vive. Elas definem limites pessoais, valores e a forma como alguém se enxerga depois que o conflito termina. Talvez o verdadeiro custo da guerra não esteja apenas nas perdas humanas ou nos territórios disputados, mas nas marcas silenciosas que ela deixa em cada indivíduo. Marcas que não aparecem em fotografias nem em relatórios oficiais. Marcas que se manifestam em lembranças, em sonhos, em pequenos gestos cotidianos. O soldado compreendeu que sobreviver fisicamente era apenas parte da batalha. Manter a própria humanidade era um desafio igualmente difícil. Naquele dia, no meio do deserto, não houve testemunhas, medalhas ou registros. Apenas uma escolha simples e profundamente complexa. Dividir água quando não havia sobra. Ajudar quando ajudar podia custar caro. Esse tipo de decisão raramente muda o curso da guerra, mas muda o curso de uma vida. E, para quem a toma, isso costuma ser suficiente. O deserto continuou em silêncio. Como sempre, a areia apagou pegadas. O vento levou qualquer evidência daquele encontro. E a guerra seguiu seu curso impiedoso. Ainda assim, em algum lugar entre o medo e a esperança, um homem seguiu em frente sabendo que, mesmo naquele ambiente brutal, havia conseguido fazer uma escolha humana. Talvez seja isso que reste quando tudo acaba. Não a vitória, não a derrota,
mas a lembrança de quem fomos quando o mundo nos colocou à prova.